Você que está com a gente aqui hoje, você que visita a nossa igreja e você que veio aqui para prestigiar também a nossa escola e o trabalho do seu filho aqui conosco. Então a gente é muito grato a você. Eu queria dar uma chance aí para você dar uma olhada para as pessoas que estão ao seu redor aí, dar um sorriso, né? Conversa aí um pouco, pode cumprimentar, troca Instagram, WhatsApp, né? A chance é agora, né? Você está de olho em alguém aí, a chance de você dar aquela paquera... Não, isso não é lugar para isso. Não é. Deixa para outra hora, tá bom? Então esse aqui é um lugar para outra coisa, não é para isso agora, nesse momento. Pode ser para isso também, mas não hoje. Mas esse não é o tema da nossa conversa aqui hoje. Muito bem, eu quero fazer uma meditação aqui com você nessa manhã, pensando nesse tema da nossa escola, esse momento tão importante que a gente está vivendo aqui pelos 8 anos da existência da nossa escola, que, como a Dani bem falou aqui no começo, a nossa escola iniciou a partir de um sonho, não é? E eu queria falar sobre isso, onde a gente pode chegar com os nossos sonhos. Então eu quero convidar você a meditar comigo, pode colocar aí se quiser. E quero compartilhar com você então nessa manhã um pouco sobre isso, sobre sonhar. Todo mundo tem sonhos, né? Todo mundo tem, né? Tem até aquele desenho, né, o Enrolados, né? Que ela canta assim: eu tenho sim, um sonho sim, as estrelas cintilantes só para mim. Não tem assim uma música lá? Sou pai de menina, né, gente? Então, sabe como é, né? Todos os desenhos da Disney, todos os filmes da Barbie, não é? Então, eu queria pensar com você hoje sobre essa ideia de sonharmos. Eu queria partilhar nessa manhã sobre isso. Eu escolhi um texto bíblico na vida de Jesus, que é Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, que dizem assim: Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Amém? Eu queria fazer uma oração nesse momento para iniciarmos essa reflexão. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelas canções que a gente cantou. Obrigado pela nossa escola, os nossos alunos, os nossos professores, a nossa direção. Obrigado pela igreja, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá para a gente. Da gente estar reunido aqui agora, nessa manhã, para a gente celebrar tudo isso e aproveitar esse momento também, para a gente refletir sobre aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido falar sobre Martin Luther King. Ele foi um pastor batista norte-americano, negro, que viveu entre os anos de 1929 a 1968. Morreu super jovem, assassinado. E a sua grande batalha foi contra a segregação racial nos Estados Unidos. Todo mundo conhece a história de Martin Luther King. E há um discurso feito por ele, muito famoso, que é um projeto, é um sonho. E nesse discurso que ele fez no dia 28 de agosto de 1963, ele diz algo fantástico no final, algo memorável, com os olhos voltados para o futuro. Luther King olhou para a sua própria família, olhou para suas filhas, pensou no futuro delas. E aí ele terminou o seu discurso dizendo assim, eu coloquei aí, ele diz: eu tenho um sonho que minhas 4 pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Eu tenho um sonho que um dia no Alabama, com seus racistas malignos, com seu governador que tem os lábios gotejando palavras de intervenção e negação, nesse justo dia no Alabama, meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãs e irmãos. Eu tenho um sonho hoje. É belíssimo, né? Você conhece isso e você sabe que essa é uma luta que não terminou, não é? As ações do Luther King tiveram um grande avanço na história,
mas é uma luta que parece que não tem tempo para acabar, infelizmente, ainda no mundo que vivemos. É absurdo pensar sobre isso, imaginar que ainda temos um problema como esse no planeta Terra, mas é uma realidade muito triste. Mas ele sonhou, e ele trabalhou em prol do seu sonho. E pensando ainda mais em sonho, lá na década de 30, existia um outro homem que teve um grande sonho também. O nome desse homem era Jesse Irving Overholtzer. Ele era um americano também, um norte-americano, e ele iniciou uma obra missionária sem precedentes na história. Esse homem, ele entendeu que as crianças, e não apenas os adultos, também precisavam ser alcançados por Jesus. Na mente do Overholtzer, ele entendeu que as crianças tinham entendimento suficiente para dizer sim para Jesus. Então, esse foi o seu projeto, um projeto de evangelização de crianças. E começou bem pequeno nos Estados Unidos, com poucas pessoas, mas hoje alcança mais de 120 países em todo o mundo, e chegou inclusive ao Brasil, há muitos anos, e às nossas crianças no Brasil. Ele foi o criador e fundador da APEC, a Aliança Pro Evangelização das Crianças. Quem aqui conhece a APEC? Está vendo? Várias pessoas conhecem. A APEC é uma das ações missionárias mais importantes e eu poderia dizer assim, mais profundas, biblicamente falando, para o alcance das crianças. Todas as outras que nasceram ao longo da história buscam da APEC como fonte para o seu desenvolvimento bíblico. E entre tantas coisas importantes que esse homem disse, ele era conhecido, né, pelo apelido de Mr. O. Não é? Ele era chamado assim. Existem duas frases na sua biografia que eu li que me mexeram muito comigo, que me impactaram muito. E quando ele falava dos seus associados, né, as pessoas que trabalhavam com ele, numa proposta de encorajamento para os líderes e para os seus mantenedores, porque ele vivia, o projeto vivia disso, ele disse o seguinte, olha que frase: a fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para a impossibilidade. Eu posso ouvir um amém? É interessante a gente pensar sobre isso, não é? Porque a fé, ela não fica olhando para os lados. Porque se a gente olhar para os lados, a gente é derrota, não é? Porque tem de gente para falar assim, isso aí não vai dar certo, não é? Isso aí é muito difícil. Eu já tentei isso aí, não consegui, não é? Vocês me conhecem, né? O povo da igreja aqui me conhece. Eu luto com isso aqui na minha própria cabeça, não é? Dizer assim, não vai dar, você não vai conseguir. Essa é a minha batalha interior aqui da minha mente, não é? E aí, como que eu faço para lutar com isso? Pela fé. Imaginando assim, bom, eu não consigo mesmo, mas é Deus que faz esse negócio todo, não é eu quem faço. Porque se deixar na minha mão vai dar errado com certeza. Mas se Deus agir por meio de mim, coisas podem acontecer. Então, acredito que era mais ou menos o caminho por onde o Mr. O, não é, passava. E também com uma visão muito além do alcance, ele disse uma outra frase sensacional. Ele disse assim, você precisa ter um sonho para vê-lo realizado. Então, eu não sei se você tem um sonho, mas se você não tem, é bom que você comece a desenvolver um sonho. O que você gostaria que acontecesse? O que você gostaria de ver na sua vida, na vida da sua família, na sua vida como cristão, na sua vida profissional? Qual é o seu sonho? Aonde você gostaria de chegar? Normalmente o sonho é algo bem longe, bem num alcance assim, bem distante, não é? Não é uma coisa que eu posso dizer o seguinte, eu tenho um sonho de ao meio-dia hoje, até no máximo 1 da tarde ter almoçado. Isso não é um sonho, isso é óbvio, isso vai acontecer, não é? Isso não aconteceu hoje, vai acontecer amanhã, enfim. Não, sonho é uma coisa grande, né? Algo que você talvez, num primeiro olhar, é quase inalcançável. Talvez você olhando hoje, você vai dizer o seguinte, isso é muito grande para nós, para mim. Você sabe que nós temos um projeto, que é comprar o terreno que está aqui no nosso fundo, né? Que está aos fundos da nossa igreja. E a gente está em negociação com isso. Então, pelo valor, alguém pode dizer o seguinte, é bem alto, então está perfeito, porque é um sonho. É um sonho que a gente tem. E o sonho, para se tornar realidade, a gente agora vai passar por um processo. E é sobre isso que eu quero falar. Todos nós sabemos que para que um sonho se concretize, é preciso que tenha muito trabalho. Eu não sei se você já parou para pensar, mas Deus também tinha um sonho. Você já pensou nisso? Será que Deus tinha um sonho ou tem um sonho? Sim, a resposta é sim. Sabe qual era o sonho de Deus?
ver as pessoas salvas dos seus pecados. Porque quando o ser humano pecou lá ainda em Adão e Eva, no início da história da Bíblia, em Gênesis capítulo 3, no início da humanidade, Deus já projetou um sonho. E olha que levou muito tempo para isso acontecer, para isso se organizar como deveria ser, não é? E quando ele realizou esse sonho? Bom, ele realizou esse sonho quando ele enviou o seu filho Jesus ao mundo. Ou pelo menos ele chegou a uma parte importante, talvez a mais importante, para que esse sonho se concretizasse. Onde é que isso vai terminar? Quando Jesus voltar e quando ele levar o seu povo. Isso se completa. É o sonho de Deus. Esse é o sonho de Deus. Agora, quando Deus cumpriu o seu sonho enviando Jesus ao mundo, a gente tem que entender que o sonho tem um processo para que ele se concretize. E a caminhada de Jesus aqui, para que esse sonho se concretizasse, não foi fácil. Aliás, a realização de um sonho sempre está atrelada a um processo. Não é assim que funciona? Jesus, ele sempre trabalhou muito e ele também nos propôs uma vida de trabalho. Então, você não pode imaginar assim, eu tenho um sonho, o meu sonho é tal coisa. Ok, que legal, e aí, como vai ser? Eu não pensei em nada ainda, não projetei, né? Não sei, eu vou cruzar os meus braços aqui e esperar que isso venha acontecer. Não vai acontecer, né, gente? É óbvio que não vai acontecer. A gente é discípulo de Jesus, a gente aprende com Ele. E nesse discipulado de Jesus, a gente entende coisas como, por exemplo, renúncia, devoção, dedicação. Então, quando a gente começa a sonhar o sonho de Jesus para que se concretize, e Ele quer concretizar o sonho dele no mundo por meio da minha vida e da sua, a gente precisa desenvolver essas coisas. Muitas pessoas querem coisas boas, as pessoas querem os privilégios da vida, mas muitas pessoas não estão dispostas a passar pelo processo da conquista. Esse é o grande problema. Só que todos nós sabemos que não existe glória sem que antes haja muito trabalho. Não é verdade? Então as pessoas muitas vezes invejam os outros. Olha assim, também, olha lá o que ele tem. Olha lá, olha como que ele é. Olha quanto dinheiro ele tem no banco, não é? Olha aí onde ele chegou. Mas também olha a posição dele. Olha o cargo dele, não é? Mas não estão às vezes dispostos a sentar com essa pessoa e falar, deixa eu te contar como é que foi a minha trajetória. Como que foi para chegar até esse momento da minha vida. Então, se a gente quer, por exemplo, ter uma família forte, se a gente quer ter uma escola forte, se a gente quer ter uma igreja forte, a gente precisa trabalhar. A gente não vai conseguir essas coisas apenas dizendo assim, não, eu tenho fé que algo extraordinário vai acontecer. Não é assim que se processa a fé. Esse trecho bíblico que a gente leu ao início, são palavras de Jesus em forma de desafio para as pessoas que estavam escutando. E o texto conta que Jesus passava naqueles dias pelas cidades, pelos povoados, nas sinagogas, que eram os lugares onde as pessoas se reuniam para pregar, algo parecido com um pequeno templo, E aí, no meio dessa trajetória, dessa caminhada de Jesus, ele ia curando as pessoas. E aí, essas ações de Jesus, palavras e ações, eram um ensinamento para os seus seguidores do jeito que a gente tinha que fazer. E aí, eu fiquei pensando sobre isso, e eu concluí, do meu ponto de vista, que é o seguinte, que a gente sempre olha para a história de Jesus e lembra de Jesus andando e cumprindo a sua missão, curando um monte de gente, não é? E aí, por isso, muitas pessoas colocaram na cabeça que todo mundo vai ser curado. É só entrar numa igreja que tem um pastor super poderoso que ele vai jogar a mão para cima assim e vai curar todo mundo. Isso não é verdade, isso é mentira. A Bíblia nunca falou isso. Agora, eu acho que tem uma outra coisa que está por trás disso, no que Jesus fazia durante a sua trajetória, que é mais importante do que as curas que ele operava. Curar pessoas não é o foco principal. Eu acho que é isso que Jesus está ensinando para a gente. A compaixão é o foco. O desafio é formar o caráter de Cristo nas pessoas. Mais importante do que curar pessoas é a minha compaixão pelas pessoas. Eu acho que é isso que Jesus está ensinando para nós. Então, a proposta para a gente de vida em relação a sonhar é sacrificial. Porque o texto diz que Jesus fazia as coisas que fazia porque ele tinha compaixão pelas pessoas. Não é porque ele queria ganhar um monte de dinheiro, porque ele nunca ganhou dinheiro com isso. Não é porque ele queria projetar, tipo, é o cara, não é? Jesus não tinha interesse nisso. Jesus fazia as coisas que fazia
movido pela compaixão pelas pessoas. A pergunta que a gente tem que fazer nas nossas ações, e aí os nossos projetos, os nossos sonhos estão envolvidos nisso, será que os nossos corações ardem de compaixão, da mesma forma como Cristo tinha compaixão por gente como eu e você? Então essa é a pergunta que eu e você temos que fazer. Porque eu não vou curar ninguém. Porque talvez eu não vou ser a pessoa mais importante na vida de alguém, mas o meu olhar de compaixão pelas pessoas pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Então, nessa manhã, a gente está refletindo sobre investir no presente, porque a nossa escola é isso também, mas olhando para o futuro espiritual das nossas crianças e, consequentemente, das nossas famílias, não é? Então, eu penso assim porque os nossos olhos não podem estar voltados apenas para o material, mas também para a vida espiritual. Não é possível que a gente coloque os nossos filhos para estudar, por exemplo, numa escola confessional, como é o caso da nossa, imaginando apenas que é uma escola legal porque aqui a gente não vai ensinar coisas que as escolas seculares estão ensinando. Acho que existe uma coisa mais importante que está por trás disso. Nós estamos juntos, educadores e pais, professores e pais, ajudando, trabalhando para formar o caráter das nossas crianças. Então esse é o nosso objetivo. Certa vez eu li a respeito de um congresso mundial de sustentabilidade do meio ambiente, onde foi proposto um concurso que premiaria o autor da frase que melhor sintetizasse a importância daquele evento. E sabe qual foi a frase vencedora? A frase vencedora é fantástica. É essa daí, olha. Não devemos nos preocupar com o mundo que estamos deixando para nossos filhos, e sim com os filhos que estamos deixando para este mundo. Então, a gente às vezes está muito preocupado com o governo. A gente está olhando muito para os políticos, não é? Criticando e reclamando. Às vezes a gente está olhando muito para as coisas erradas que estão acontecendo ao nosso redor. É claro que a gente tem que ter um senso crítico, um filtro sobre todas essas coisas. Mas às vezes nos esquecemos de educar, de ensinar, de forjar o caráter dos nossos filhos, da geração que vem depois de nós. Isso começa na gente mesmo, nos nossos exemplos, na maneira como a gente procede, naquilo que nós falamos, na maneira como nós agimos. Então esse deve ser o nosso caminho. As crianças de todo mundo precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Gente, eu tenho uma plena convicção. Eu não tenho certeza de muitas coisas. Eu não sei se mudar de governo melhora um país, não sei, não tenho certeza. Talvez sim, talvez não. Eu não sei se mudar de pastores de igrejas vai dar certo, vai melhorar uma igreja, ou vai ser ruim, ou vai continuar como está. Eu não tenho certeza de coisas como essas, não é? Eu não tenho certeza se uma pessoa que tinha um jeito de ser, muda o jeito para ser de outra maneira, isso vai ser melhor para as pessoas que convivem com ela. Talvez sim, talvez não. Concordam comigo? A gente não tem certeza dessas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza, sabe o que é? Que o Evangelho de Jesus pode transformar uma sociedade. Isso eu tenho certeza. Sabe por que eu tenho certeza? Porque é o modelo de Jesus. O Evangelho não é uma igreja, o Evangelho não é uma religião, não é. O Evangelho é Jesus. E quando as pessoas procedem da maneira como Jesus procede, isso muda uma sociedade, porque Jesus mudou. Lembra que ele falava, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é de dentro para fora. A transformação que eu quero operar não tem a ver com o exterior, tem a ver com o interior. A gente começa dentro e depois as pessoas vão sendo modificadas do lado de fora. É como se Jesus dissesse assim, ó, todo mundo vai perceber. Então, quando nós conseguimos forjar o caráter de Cristo, quando nós permitimos a ação do Espírito Santo dentro de nós, essa transformação que o Evangelho, que é Jesus, opera nas pessoas, aí nós temos a mudança que nós precisamos. Só que isso deve começar na nossa Judéia, como os anjos disseram, né? O Evangelho começa em Judéia, Samaria e depois até os confins da terra. Como que a gente poderia transliterar isso, né? Como é que a gente poderia trazer isso para dentro da nossa cultura? Mais do que isso, como é que a gente poderia falar isso para nós hoje? A nossa Judéia talvez sejam os nossos filhos. Eles sejam a nossa Judéia, quem sabe? A gente começa por eles. Não é? A gente se aproxima de Deus para que a gente possa
ajudar nessa transformação que acontece na vida dos nossos filhos. Marcos capítulo 9, versículo 38, diz assim: a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. É Jesus que está dizendo. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Então, a gente tem um mundo que cresce em população cada vez mais. Então, já passamos de 7 bilhões, indo para 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu acho que é sobre isso aí que Jesus está falando. Os trabalhadores são poucos. Então, peçam ao dono da plantação, que é Deus, que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Qual será a população do mundo amanhã, quando eu não estiver mais aqui? Bom, eu não vou estar aqui. Você talvez não esteja, mas os seus filhos estarão. Os seus netos estarão. Então, nós precisamos semear o nome de Jesus, a vida de Jesus, no nosso coração e no coração dos nossos filhos, para que tantos mais sejam alcançados. Sabe de uma coisa? Os sonhos, e esse deve ser o nosso maior sonho, os sonhos nos movem. Existe um ditado popular que diz que os incomodados que se mudem, não é isso? Mas o Bill Hybels, que foi um pastor americano, ele dizia algo muito melhor. Ele dizia assim: os incomodados mudam. Então, se você está incomodado com o que você está vendo, então seja você o meio da transformação que você deseja ver alcançado. Então, que sejamos esses incomodados, que eu e você sejamos esses incomodados, que a gente possa levantar os nossos olhos e ver os campos que num tempo muito breve estarão prontos para a colheita. Então, a minha frase final para você é: ainda é tempo de plantar, de regar, de cuidar e de sonhar. Amém? Quero convidar o pessoal do louvor aqui à frente. É o coral, perdão. Não é? Então, o pessoal do coral pode vir aqui na frente. Eu quero orar com você nesse momento. Quero agradecer a Deus pela vida dos nossos filhos, pela vida da nossa escola, por aquilo que Deus está fazendo entre nós e por aquilo que Ele há de fazer. A gente quer agradecer a você, pai, mãe, você cuidador, você que traz o seu filho para que ele estude conosco aqui. Isso é muito importante, porque nós estamos ajudando